Fala aí, rapaziada. Esses dias eu tava pensando sobre qual seria a próxima loucura que a gente faria jogando Pokémon Soul Silver, até que eu me deparei com esse comentário. Lembra do vídeo da Meganium? Pois é, o mano Eric Vitor comentou perguntando se dava pra derrotar o Red com o Typhlosion. E foi aí que eu pensei, cara, essa é uma ideia incrível. Então é isso, a gente vai derrotar o Red com o Typhlosion, mas antes disso, primeiro a gente vai fazer o vídeo indo atrás do Cyndaquil perfeito. Então, foi assim que a gente fez uma viagem para o Pokémon Heart Gold. Como lá no save do Soul Silver a gente escolheu a Meganium, a gente vai precisar ir no Pokémon Heart Gold para pegar um Cyndaquil como inicial. Aí a gente vai fazer a jornada até conseguir a Pokédex para poder depois trocar ele para o save do Soul Silver. E é lá que a gente vai treinar ele. E bom, galera, como a gente vai enfrentar o Red, a gente precisa de uns ataques muito bons. Mas eu já tenho um moveset planejado na minha cabeça. Só que a gente vai ter que fazer várias missõezinhas para conseguir esses movimentos maneiros. Primeiro, a gente vai precisar do Double Team para aumentar a evasiva da Cyndaquil. E a gente também vai precisar do Sword Dance. Porém, a Cyndaquil não aprende Sword Dance. Então fui dar uma pesquisada, né, para ver quais movimentos ela aprende. E ela aprende Roll. Eu vou resumir para vocês o que o Roll faz. Basicamente, Roll, a tradução desse movimento é uivo, e é um movimento que é aprendido por pokémons cachorros, raposa, lobos, e basicamente é o seguinte, esse movimento bufa o seu dano de ataque, e só tem um problema, a Cyndaquil não aprende esse movimento naturalmente, ela só aprende por breeding, ou seja, ela tem que nascer com esse movimento. Então, basicamente, a gente vai precisar capturar um Pokémon que aprenda uivo para poder cruzar ele com uma Cyndaquil para ela nascer com Roll. A parada é o seguinte, como vocês sabem, o sistema de breeding de Pokémon, o Pokémon macho é o Pokémon que transfere o ataque para o filhote, e o Pokémon fêmea é responsável por dar a natureza para o filhote. Então a gente ia precisar ir atrás de um Houndour macho, porque ele aprende esse movimento e aí a gente pode usar ele para passar esse movimento para Cyndaquil. Então, primeiro a gente vai ter que chegar até a casa do Professor Carvalho para pegar a Pokédex. E logo depois que a gente pega a Pokédex com o Professor Carvalho, a gente pode ir direto para o Centro Pokémon, porque agora que a gente tem a Pokédex, a gente pode fazer a troca. E para quem quiser saber como eu fiz a troca, dá para você fazer a troca super fácil com o emulador Melon DS. Você pode baixar ele pela internet mesmo de graça. E, cara, fazer troca por ele é muito simples, porque lá você pode abrir duas telas, uma com seu save do Soul Silver e uma com seu save do Pokémon Heart Gold, que foi exatamente o que eu fiz. Aí, galera, como eu dei um Vulpix em troca da Cyndaquil, se a gente quiser fazer um desafio com a Vulpix depois, a gente já tem um save com a Vulpix aí também. Pronto, agora finalmente temos uma Cyndaquil no nosso save do Soul Silver, galera. Bom, galera, outra coisa que vale a pena mencionar é que pra gente derrotar o Red, a gente também vai precisar do movimento Thunder Punch, o socão elétrico. E pra isso, a gente vai ter que conseguir ele na Batalha da Fronteira. E depois de ser humilhado várias vezes naquele negócio, tentando ganhar aquelas lutas só com a Meganium, eu percebi que a gente ia precisar de outra pessoa no time. Então, a gente vai treinar a Rover, que é a nossa Sentret. E como ela ainda tá no nível muito baixo, a gente precisou fazer a estratégia da troca reversa, ou seja, a gente dava um hit no bicho ou levava um hit do bicho, né? Porque meio que... Olha isso, cara, ele tirou nossa vida inteira só num hit. Aí a gente mudava pra Meganium sempre que a gente precisava matar o bicho, que aí a Rover ganhava XP junto de qualquer jeito. E bom, como vocês já devem saber, a gente teve que ficar repetindo esse processo inúmeras vezes para poder fazer a Rover subir de nível. E agora sim, vamos falar sobre a parte de ir atrás do Houndour. Irmão, essa parte aqui deu um trabalho, por causa que é o seguinte, o Houndour ele só aparece na rota 7 à noite, naquela rota que fica do lado da cidade de Saffron. E cara, só tem 5% de chance de você achar ele. Então o que aconteceu? A gente ficou procurando loucamente por ele, por um tempinho, e a única Houndour que a gente conseguiu achar era a fêmea, né? Só que a gente precisava de um macho, e mano, eu desisti de procurar no mato, porque não vinha mais Houndour. Então eu pensei, tá bom, já que a única Houndour que a gente achou é fêmea, então a gente vai ficar procriando e chocando ovo até vir um Houndour macho.
Gente, eu vou dar uma dica de ouro pra vocês não cometerem o mesmo erro que eu cometi. O gênero do ovo é definido na hora que o ovo é criado, porque na minha cabeça era só você fazer um ovo e se viesse, por exemplo, fêmea, era só ficar resetando até vir macho, mas não é assim que funciona. Aqui no Pokémon Soul Silver, na hora que você pega o ovo, na hora que o velhinho te entrega o ovo lá na Daycare, o sexo do bicho que vai vir no ovo já é definido. Então, tipo assim, eu passei um tempão resetando, eu resetei bem umas 10 vezes, e sempre vinha fêmea. E se eu resetasse 1000 vezes, ia continuar vindo fêmea, porque o gênero é definido na hora que o ovo é criado. Então você tem que chocar vários ovos até vir um ovo que seja macho. E enfim, galera, depois de ter cruzado o Houndour várias vezes com o Ditto para conseguir o Houndour macho, a gente botou o Houndour e a Cyndaquil para procriarem e finalmente conseguimos a Cyndaquil com Hau no moveset. E nossa, galera, isso aqui deu muito trabalho, sem brincadeira. Eu achava que derrotar o Red com uma Meganium tinha dado trabalho, mas aquilo lá não chegou nem aos pés de fazer isso aqui. E a gente finalmente conseguiu o Cyndaquil com Hau no moveset dele. Agora, tudo que a gente tem que fazer é ir atrás dos outros movimentos maneiros pra gente transformar esse bichinho aqui numa máquina de matar. E a gente deu o nome dele de Isqueiro.